momento antes de começar para dizer que ontem eu conversei com o Dirceu BNK, que te mandou um abraço. Ah, sim, lá da Bahia. Lá da Bahia, isso. Está vindo para fazer um pós-doc aqui na UFABC. Opa! Digo, tá vindo quando a pandemia permitir, a gente vai Pois é. conversar sobre isso. Mas a gente estava ajustando tudo quando veio a pandemia no meio, agora começamos a falar sobre a retomada. Tá bom. Tudo bem. Tá gravando já, tá? Só para todo mundo não falar nada que comprometa demais. Assim. Fora Bolsonaro! Você tá gravando? Ele fala sem mostrar a cara e com o nome do Davi embaixo ainda, né? E a educação preferida. Reforcei aqui, mandando o link também pro Alessio. Guardemos aí mais um pouquinho, então. Mas a gente vai seguir a mesma dinâmica, não é? O Alessio vai fazer uma apresentação ali, então em torno de uns 30, 40 minutos. Depois a gente vai abrindo para as intervenções, os comentários, dúvidas, questões, tá? E quem quiser fazer, então, de viva voz, pode fazer. Quem quiser simplesmente escrever aqui no chat, pode escrever também. Eu vou estar aqui dando uma olhada nas inscrições para as questões, as colocações ali, a partir das manifestações aqui do chat, tá? Gente, como eu terei aula agora, me despeço de vocês. Bom evento. Eu continuo divulgando ele. Uma ótima noite. Até. Opa, valeu, Hugo. Uau, Até mais, boa. Valeu, Hugo. Boa. Beijo, Hugo. Valeu. Beijo.
E aí, bem-vindo, galera. O Alessio acaba também de entrar na sala, que é quem vai ali fazer a apresentação de hoje. Mais gente também entrando. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos aí, Alessio, porque estou vendo aí que agora está pipocando gente entrando aqui na sala. Mas se você quiser aí já dar uma boa noite para o pessoal, fica à vontade. Tá no mudo ainda, Alessio. Ele não está querendo ir. Agora. Agora sim. Vai lá. Então, boa noite para todos. Estou vendo aqui Daniel, Pedro. Acho que não estou vendo todo mundo, não. Gisele. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Então, Rodrigo, você que vê aí. Podemos esperar um pouquinho. Tranquilo. Alessio. Opa! Oi, se tu puder botar uma luz na tua frente, porque tu tá parecendo um pouco escuro, tá? Que eu tô de costa para a luz. Isso, exatamente. Aí tu aparece mais a tua silhueta do que a tua face. Se tu puder ficar de frente para a luz, melhor. Como vai ser gravado, então a gente precisa... Eu entendi. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou desligar um pouco a câmera, porque eu vou ter de virar o equipamento aqui, que eu estou usando duas máquinas. Ótimo. De repente, uns 2 minutinhos, ok? Beleza, vai lá, Alessio. Bom, então aí dentro de uns 2 minutos a gente já começa. Boa noite aí para todo mundo. E já somos aqui 21 pessoas. Seguiremos então na mesma dinâmica. O Alessio vai fazer uma exposição ali, mais ou menos uns 40 minutos, e depois a gente tem ali o nosso tempo para poder intervenções, tal, mais meia hora, 40 minutos, 1h30, mas como a gente tem feito aí de atividades, não é? Então a gente abre agora esse segundo ciclo, digamos assim, né, de palestras aqui do seminário da FIO. A gente teve um primeiro ciclo que foi semanal, então a gente teve ali 4 durante um mês, 4 apresentações, e agora a gente vai para um segundo ciclo, que é quinzenal, começando hoje, então, com a fala do Alessio, com o tema Razão Poética e a Crítica da Modernidade em Guimarães Rosa, e depois a gente já rascunhou aí mais 1, 2, 3, mais 4 encontros ali na sequência também, quinzenais. Assim que a gente já tiver todas as confirmações certinho, a gente passa ali bonitinho toda a programação, né, para que cada um aí possa se planejar e fazer a divulgação para os interessados, de acordo com os temas e tudo mais, né? Mas a gente vai seguir nas próximas também nesta mesma sala, né? Vamos usar aqui o Meet. E a ideia é que continuemos o seminário com mais esse ciclo quinzenal, e já estamos pensando aí um outro ciclo também depois. Acho que vai ter muita coisa interessante ali até o final do ano, né? Já que, pelo visto, a situação da pandemia aqui no nosso país ainda vai demorar bastante para poder ser minimamente estabilizada. Bom, acho que assim que o Alessio já conseguir retornar com a iluminação aí adequada, a gente já começa, né? Temos ali um bom número de pessoas já participando aqui na sala. E eu vou ficar na coordenação aqui
nas inscrições. Que as pessoas podem se inscrever a partir do chat e tal, para fazer colocações, perguntas. Vou ficar aqui moderando. Estou voltando aí, Rodrigo. Ah, beleza. Assim que você já retorna, a gente já pode começar. Aí, testando agora a imagem de novo. Melhorou, Paulo? Melhorou, só tu precisa posicionar a câmera um pouquinho mais alto, para aparecer inteiro. O seu queixo está meio cortado aí. Eu estou querendo me esconder de vocês e vocês não me deixam. Mas não vai ter jeito. Aí, agora ficou melhor. Aí. Beleza. É que, na verdade, eu não consegui adaptar aqui alguns tópicos ali que eu vou ter que trabalhar com eles, então eu estava com duas máquinas e agora eu vou ficar meio invertido aqui, mas tudo bem. Isso aí não vai atrapalhar nada, não. Boa noite a todos. Eu tomei a liberdade de convidar também alguns alunos. Na verdade, já tinha convidado uma turma aqui do mestrado profissional. Alguns já participaram de outros momentos aqui com a gente. E hoje tem uma outra turma também que eu convidei. Alguns, não sei se eles estão por aqui. Depois a gente checa isso daí, né, e vê o ver se eles conseguiram entrar no link. Bom, eu vou ter que falar um pouquinho longe aqui. Se tiver com som ruim, vocês me chamam a atenção, tá? Porque a ideia, pelo menos, que eu fiz para esse seminário, uma vez que anteontem, né, o Rodrigo falou comigo, se dava para a gente conversar um pouco com vocês aqui, era de fazer uma meia hora, 35 minutos, no máximo 40, falando com vocês, e depois a gente troca algumas ideias. Então, a minha ideia para o tempo é essa. Não sei se vocês pensaram diferente, eu não ouvi a programação antes. Pode ser isso? É isso mesmo, Alessio, pode tocar. Aí depois eu vou ficar aqui na moderação, então, atento ao chat e tal. Assim que você terminar esses 30, 40 minutos iniciais, a gente já abre aí para as questões, comentários, intervenções. Então é com você. Ótimo. Então, eu só queria pedir, se for possível, estou vendo o Duda ali que eu não cumprimentei ainda. Bom, Duda, eu queria pedir se vocês pudessem deixar os lindos rostos de vocês aí na frente, seria bom, porque, né, alguns eu estou vendo, outros não, mas eu acho bem legal. Eu tenho até tido algumas dificuldades em reuniões e aulas aqui que eu tenho feito, assim, porque eu gosto muito da interação, falar com as mãos e ver a reação das pessoas e tal. E como acho que dá para fazer isso sem prejuízo da qualidade do som e da imagem, eu acredito. Se houver prejuízo nesse sentido, aí tudo bem, a gente muda a estratégia. Pode ser? Já que vocês vão ter que ficar vendo a minha cara mesmo, deixa eu ver a de vocês também. Eu vou tentar, eu vou estar fazendo janta e te ouvindo, mas vou tentar. João. Beijo pra você. No final das contas, a gente janta junto, então. Alex, aproveitar que tem um monte de reivindicação no chat que esse seminário tem que ter pelo menos umas 2, 3 poesias. Pronto, falei. Já tem um abaixo-assinado ali no chat, viu? Reivindicando poesia. Ok, vou começar com uma poesia, então. Eu tô em sintonia, então, eu não vi o chat, mas eu estou em sintonia porque eu tinha pensado de começar lendo aqui um poema, texto-poema, que ilustra um pouco a trajetória que eu vou contar para vocês, que não é muito teórica. Hoje eu quero fazer uma apresentação
da minha pesquisa e do meu trabalho com Guimarães Rosa, bem introdutória mesmo, porque até alguns conceitos, e a autora, inclusive, que eu vou fazer aqui a ligação do Guimarães com ela, não é tão conhecida, não é bem conhecida, então a ideia é trazer algumas ideias introdutórias sobre o tema. A pesquisa foi feita, terminada, tem um livro que saiu sobre isso, então, primeiro que é bastante coisa, se a gente fosse querer aprofundar, não dava mesmo, e depois que eu preferi não destacar um ou outro ponto, apesar de eu pensar em fazer para vocês o relato de quais são esses temas principais do trabalho, eu pensei de fazer uma introdução mais geral a essa temática, uma vez que eu considero que ela, principalmente a Maria Zambrano, é novidade, de certo modo. Bom, vamos então. Vocês falaram em 5, não, vamos trabalhar com a ideia de 2 textos, tá? Eu vou ler 2 poemas, um no começo e um no final. E esse poema que eu vou ler agora, ele ilustra bastante, é ilustrativo do que eu vou falar como trajetória de pessoal e de pesquisa em Guimarães Rosa. Eu concluí. As rãs sabem que vai chover, porque elas são a chuva. Mas eu sou um homem separado do mundo pelo método, separado do método pela crítica, e pela crítica separado de mim mesmo. Enfim, um homem moderno. Para saber se vai chover, consulto a previsão do tempo. Mas eu não sou a meteorologia. Não sou a previsão de nada. Sou, no máximo, um naco de tempo escapado à matemática. Por isso, quase sempre tenho me molhado. Um homem adulto, de terno cinza e gravata, pode me perguntar: você fala isso a partir de quem? Eu posso responder: meu avô materno sabia um pouco de latim, tocava um pouco de violino, era da região de Vêneto, chamava-se Amadeu e era um pouco europeu. Minha avó materna era indígena e fazia de milho o polvilho, inventava contos de encantamento e tinha o cabelo preto e longo, mais longo, bem mais longo que o destino da tribo dela, os Araxás. O meu avô paterno era analfabeto, andava sempre armado. E toda vez que ia à capital, perdia-se para sempre nos prostíbulos. Minha avó paterna era católica, apostólica, romana e tinha uma fé inabalável. E quando Deus se demorasse, ela mesma benzia as nossas feridas. Esse é o poema. E digo para vocês que não tem nenhuma linha ali que seja mentira, ou que seja invenção, que seja ficção, melhor. São descrições, de fato, da minha ancestralidade, digamos assim. Bom, o primeiro tópico, então, esse é o poema, deixa ele para lá. O primeiro tópico que eu queria falar rapidamente, que são coisas introdutórias mesmo, né? Eu queria dizer que o título que eu e o Rodrigo pensamos rapidamente na conversa anteontem, que era a crítica da modernidade, né? O Razão Poética e Crítica da Modernidade a partir de Guimarães Rosa, ele é quase que sintetizador, ou uma síntese do trajeto que eu pretendo fazer aqui, embora não seja de todo o trabalho que foi feito, toda a tese produzida. Então, a razão poética, conceito elaborado por Maria Zambrano, a filósofa espanhola, que eu quero falar um pouquinho dela depois,
e a crítica da modernidade a partir do Guimarães Rosa. Então, eu começo começo a pincelar o segundo ponto, a crítica da modernidade. Para falar da crítica da modernidade, eu poderia recorrer a 1 milhão de livros, eu achei muito. Então, até porque a gente vem fazendo isso, vem lendo sobre isso das mais variadas perspectivas ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, décadas, né? Mas ao longo dos últimos 500 anos, a gente vem sendo, como o texto anterior se refere, vem sendo apanhado, cooptado por esse conceito, por essa ideia de modernidade. Então, a modernidade se apresenta como uma ruptura com uma tradição, primeiro ponto, uma tradição que não é a nossa. A ruptura com algo que a Europa precisava romper, e, nesse sentido, a modernidade não é nem positiva nem negativa. Para mim, por exemplo, ou para a maioria de nós que sofremos, eu vou usar esse termo talvez mais do que uma vez, sofremos a modernidade como periferia dela. Então, a maioria de nós não teve uma tradição rompida, porque a gente, no mesmo movimento da atuação dessa modernidade sobre nós, a gente deveria estar criando uma tradição. E essa tradição inclui a tradição europeia também. Eu, por exemplo, sou filho de neto de italianos também, assim como sou neto de indígenas. E então, o primeiro aspecto da crítica à modernidade é o modo como nós nos relacionamos com ela. E a modernidade, não vou aqui, não é o meu assunto, né, não vou aqui esmiuçar as suas qualidades e seus defeitos, mas para entender a modernidade, então, para ler, conhecer, criticar a modernidade, a gente tem que fazer, enquanto nação negra, indígena, latino-americana, enquanto particularmente brasileiros, uma nação que teve sua primeira universidade já no finalzinho do século XIX, ou para alguns já no começo do século XX, que há essa divergência nas definições, nós que somos essa nação aqui, tivemos ou temos que, para compreender a modernidade, para compreender a crítica dela, que nos fazer novamente de subalternos tanto ao modelo do qual nós participamos como periferia, quanto ao modelo de crítica do qual nós também somos parte, porque nós somos críticos, mas a impressão primeira é que para a gente poder criticar a modernidade, a gente precisa estudar alemão, ou estudar inglês, estudar francês, e etc. Enquanto que a própria crítica que se faz à modernidade, que nós estudamos aquela ou a outra língua obrigatoriamente para compreender, é feita em relação à própria Europa. Essa é a primeira coisa. Então, aí a gente tem uma lista de abordagens, né, que eu até coloquei algumas ali, mas como o tempo é curto, a gente vai só resumidamente lembrar, né? Então, a gente tem a ruptura com a tradição a partir do Renascimento, o foco no mercado, né, o mercantilismo, que vem em seguida, como já pela filosofia da libertação, principalmente Henrique Dussel, a gente está cansado de ouvir e de estudar sobre isso, como ela é inerente ao processo intelectual. Então, a gente tem, deixando Aristóteles lá para trás, que eu já vou voltar aos gregos na sequência, quando falar da razão poética, mas então a parte ali de Descartes,
se a gente pensar em 3, 4 grandes monstros desses aí, que a gente precisa estudar 15 anos a língua dele para poder entender, não só a ruptura que ele fez, mas a crítica que fizeram a ele, etc., e a gente fica meio perdido nessa... eu falo, não eu pessoalmente, ou um de vocês, mas perdido academicamente, enquanto originalidade do nosso pensamento. Então, eu falei Descartes, inescapável, o racionalismo, o dualismo cartesiano, pelo menos no modo como nós compramos Descartes, porque a racionalidade cartesiana, eu vou falar depois quando citar Maria, quando trabalhar, tocar um pouco nos temas da Maria Zambrano. A racionalidade cartesiana que nós compramos é a matemática, a física, o método científico. Por exemplo, a razão, ou melhor, a moral provisória, que já era algo mais ligado à vontade, ao desejo, à dificuldade de você trabalhar com elementos subjetivos, já é deixada de lado, normalmente não se estuda. Então, é o Descartes do método científico, do domínio da natureza através da objetividade científica. Se a gente vai para o Kant, aí a gente tem uma abordagem mais, aquilo que se passa para a gente, né, da metafísica, da crítica metafísica e da ética, mas que esconde, né, assim como no Hegel, em outros desses pilares da intelectualidade moderna que nós absorvemos aqui, que escondem todo o projeto, um projeto subjacente, um projeto, como eu disse antes, mercantilista, um projeto econômico, um projeto de dominação política, que não só é fundado nos interesses que poderiam ser até legítimos de uma nação sobre outra, de domínio de território, mas, contraditoriamente, são fundados em princípios antiéticos, em princípios absolutamente antiéticos da ética que nós estudamos como fundamentação para, por exemplo, nosso ensino de filosofia nas escolas. Eu cito Kant, porque Kant tem frases, eu não vou nem ler aqui, porque eu não tenho coragem de ler o que ele falou sobre negros, o que ele falou sobre mulheres, e isso ele não falou porque escapou da boca dele, porque faz parte de um pano de fundo, de uma perspectiva moral daquela sociedade. Hegel, a mesma coisa, quando ele fala da história e coloca os negros como incapazes de produzir racionalidade ou cultura, inclusive. Bom, então, a crítica feita à modernidade, a esses pilares aí, a gente pode pegar o Marx, pode pegar o próprio Habermas, que é muito mais contemporâneo nosso, está por aí, mas todas elas são, no meu ponto de vista, embora importantes, elas são limitadas por uma coisa muito básica, que é, eu entrando agora no segundo ponto, que eu queria falar, não estou sabendo nada do tempo, tá? Alguém tem que me corrigir depois ali, viu? Entrando no segundo ponto, que é a perspectiva da perda de algo ao longo dessa evolução da tradição intelectual europeia, eurocêntrica, ocidental, que nós fingimos, ou desejamos, ou suportamos como nossa, ou como totalmente nossa. Então, por dentro dessa própria evolução intelectual da filosofia, dessa filosofia, cujos pilares eu citei apenas alguns, mas eu poderia também ainda lembrar o Locke, do ponto de vista da política, como nós somos tratados ou destratados naqueles tratados dele, e etc. Então, por dentro dessa crítica da própria Europa à sua filosofia, eu encontro Maria Zambrano com uma perspectiva que me interessou, porque eu sempre estava interessado muito mais no Guimarães Rosa. E eu queria, e aí é o terceiro ponto, também vou falar depois resumidamente, mas eu queria, sempre quis, quando meio que briguei com a filosofia e fui para a literatura, eu queria não perder nenhuma coisa nem outra, trazer aquilo que eu tenho e cultivo da filosofia para a literatura e vice-versa. Então, a minha leitura dos literatos brasileiros, que a gente pode chamar de literatos filósofos ou filósofos literatos,
cujo principal para mim é o Guimarães, a leitura dele me criava algumas dificuldades para fazer essa relação, para apresentar a sua obra como uma obra onde eu não, como diz o Benedito Nunes, não fizesse uma leitura filosófica da obra, ou não transportasse a coisa num sentido hierárquico, né? A filosofia lendo a literatura. Isso, primeiro que eu não concordo com isso, eu acho que não faz sentido. Então, a minha perspectiva era trabalhar a filosofia na literatura, a literatura na filosofia, a literatura como filosofia. Os princípios que revelam, que expõem, de certa maneira, a alma de uma nação, ou o que nós somos, são, antes de tudo, poéticos, posteriormente, intelectuais. Então, eu queria essa leitura, principalmente do Grande Sertão Veredas, mas de toda a literatura e toda a poesia. E encontrei na Zambrano, nessa filósofa espanhola do século XX, todo marcado pela perseguição, pelo totalitarismo espanhol, no caso, perseguida e exilada durante 40 anos de sua vida. Maria Zambrano viveu, inclusive, na América Latina, em Cuba, no México, em Porto Rico e outros lugares, onde produziu uma obra incrível, que não é muito conhecida, mas no final dos anos 90, ela morreu em 87, se não me engano, no final dos anos 90, ela começa a ser retrabalhada, discutida na Espanha, e hoje é muito estudada, inclusive na perspectiva do feminismo e várias outras, na educação, mas ela é uma fenomenóloga, leitora de Nietzsche, leitora de Santo Agostinho, discípula, né, aluna do Ortega y Gasset, e uma mulher que ousou questionar por que a poesia, ou por que o elemento poético tinha sido escorraçado da filosofia ou da República por Platão de uma maneira, como ela usa o termo, até violenta, mas que, ao longo da trajetória, o próprio Platão, segundo ela mesma, o próprio Platão tinha um olhar muito mais condescendente, muito mais simpático para poesia, mesmo fazendo aquelas afirmações do livro 7 e do livro 10 da República, era muito mais ameno do que o que veio depois, e principalmente na modernidade. Quando a modernidade, segundo Maria Zambrano, esquecendo o elemento original da filosofia grega, usando de maneira recorrente a mitologia grega, né? Isso é uma coisa bem intrigante para mim. A gente chega aos, não vou falar 50, não precisa, né? A gente chega aos 20 anos aqui na escola e já sabe toda a mitologia grega, e já sabe, inclusive, as alegorias que foram aproveitadas por esse ou aquele filósofo europeu para trabalhar o mito tal, o mito X, o mito Y, com uma perspectiva de releitura, de leitura moderna, leitura contemporânea dos mitos, isso feito na França, na Alemanha, na Inglaterra, e a gente estuda isso, e de fato é muito interessante e bacana isso que se faz, ao mesmo tempo que a gente é obrigado e obrigada a simplesmente ignorar que a gente tem um terço ou mais da nossa cultura que é indígena, e que tem uma mitologia, e que tem uma história, uma tradição, uma ancestralidade fortíssima, e que são, sim, ainda tratados como mitos no sentido mais pejorativo, que deve ser superado pela filosofia. E o outro elemento, um outro terço, ou mais do que isso, da cultura africana, da cultura
das culturas, né? Quando eu falo indígena, também é uma variedade enorme. E a mesma coisa dos africanos. Então, a gente retoma a mitologia que tinha sido, digamos assim, rejeitada de vários pontos de vista pela filosofia clássica grega, retomada na Europa, e a gente compra essas ideias, faz trabalhos maravilhosos sobre o Édipo, sobre uma carrada de mitos, sufocando os nossos. Porque poesia e filosofia não tem nada a ver, mito é uma coisa, a filosofia já superou o mito. Então, tem umas coisas intrigantes aí. E a Maria Zambrano retoma a perspectiva poética para dizer que a modernidade não assumiu uma racionalidade tal qual a Grécia Antiga assumia. Então, o renascimento ou a retomada da racionalidade grega é na perspectiva, segundo ela, de uma racionalidade que se reduz a ratio e não a logos, e não vai chegar em Dionísio, nem se pensa, né? Nem pensa. Mas poderia chegar pelo menos no sentido originário do logos, que só para você traduzir do grego antigo você vai encontrar 12, 13, 14 traduções, porque é recolher, é criar, é acolher, é colher, tudo é logos. E essa racionalidade assumida como ratio moderna, para citar só 2 autores, porque estamos passando para o terceiro ponto já, ela principalmente cartesiana, naquele sentido do discurso do método, e robesiana, no sentido mais político, transformada em cálculo mesmo, que é aquilo que ela era latinicamente, ou latinamente. Rácio é cálculo. Daí a razão instrumental, a ciência moderna e tudo de bom que ela trouxe, óbvio. Ninguém é doido aqui de negar a ciência, pelo menos eu não estou afim de fazer parceria com o Bolsonaro. Então, a ciência moderna é algo maravilhoso. A Maria Zambrano não é uma filósofa irracionalista ou que nega a ciência, pelo contrário. A ciência é maravilhosa, tal qual ela se constitui na modernidade. A modernidade, ela é limitada enquanto nega a poesia, e por negar a poesia, nega a alma. E o Ocidente, segundo a perspectiva dela, perde a alma. A alma do Ocidente fica não sei onde. Bom, essa leitura de Zambrano me trouxe uma chave, que eu não sei se serviu, né? Quem lê meu trabalho ou quem discutir comigo poderá dizer se sim, me serviu para aquilo que eu queria fazer, que era ler o Guimarães Rosa, que é um autor, não sei, né, a gente vai ter muito pouco tempo para falar dele aqui, mas eu suponho que a gente tenha um conhecimento, uma compreensão pelo menos básica desse autor. O Guimarães Rosa, que era o meu objeto de estudos, é um poeta que escreve romances, né? Eu poderia resumir assim, esse argumento meu. O Guimarães escrevia para jornal e escreveu, antes de tudo, um livro de poemas, que ele rejeitou, que é um livro chamado Magma. Rejeitou assim, ele não quis publicar, porque era uma poesia formal. Em seguida, ele começa a escrever contos maravilhosos, que todo mundo conhece, Sagarana e outros tantos, e escreve isso em 46, ele publica o Sagarana, e em 56, 10 anos depois, que ele ficou parado de publicar, não de escrever, durante 10 anos, escreve um dos maiores romances da literatura mundial, que é o Grande Sertão Veredas. E não sou eu que digo, o Grande Sertão Veredas é listado em todos os lugares que você encontrar listas de romances feitos por
gente de todos os países. Eu estou me lembrando agora da Noruega, que fez a última lista dos 100 maiores livros de todos os tempos. Tinha um único livro brasileiro lá nessa lista, que era o Grande Sertão Veredas. Junto lá com, né, os grandes da nossa tradição ocidental, mas também incluindo as Mil e Uma Noites, a Cervantes, né, o Don Quixote, Shakespeare, etc. Então, Guimarães Rosa é o nosso único representante. Latino-americanos temos alguns outros, como Gabriel Garcia Marques, Astúrias, e etc. Então, considerando, na minha perspectiva, que o Guimarães Rosa faz sempre poesia, mesmo quando escreve contos, basta ler um conto dele para concordar comigo. Cito Meu Tio e Auareté, por exemplo, Conversa com o Vaqueiro Mariano, A Terceira Margem do Rio, que você não vai saber se é filosofia, se é poesia, se é uma narrativa simples, o que é aquilo. Então, Guimarães Rosa, esse autor desse tamanho, que é lido no Brasil, como é lido em todo o mundo, mas, pelo menos para mim, numa leitura inicialmente obrigatória de vestibular, com pouquíssimos trabalhos mais arrojados, mais críticos, sobre a perspectiva que essa obra traz do Brasil, que era o meu interesse. Então, já indo para o final, né, Rodrigo, não sei como é que está o tempo aí, indo para o final, mas para dizer por que Guimarães Rosa e como que ele representa isso que eu defendo como uma crítica da modernidade. Como que é essa crítica? Como que eu vejo essa crítica? Guimarães Rosa não era nem um político de direita, nem um político de esquerda, não era apolítico, como alguns dizem, não era reacionário, como também tem gente que diz. Né, na entrevista que ele faz com Gunther Lorenz, que é praticamente a única entrevista que ele deu na vida, que é uma longa entrevista, você pode ler lá o pensamento, o que ele acha da política, enquanto escritor, o papel do escritor na política. Então, estou bem respaldado. A obra dele, nessa mesma entrevista, ele diz, quando perguntado se o Riobaldo, o grande personagem, um dos maiores personagens da literatura brasileira, o grande personagem do Grande Sertão Veredas, se o Riobaldo era, a pergunta do alemão Gunther Lorenz era se Riobaldo era uma espécie de Raskolnikov, aquele personagem famoso do Crime e Castigo, do Dostoiévski, cuja reflexão, né, cuja abordagem ali do romance traz a questão fundamental da culpa. Crime e Castigo também é um dos romances mais importantes da literatura de todos os tempos. E o personagem Raskolnikov, um dos mais famosos. E o Guimarães responde que não, que o Riobaldo não é um Raskolnikov. Pode até ser, diz ele, mas seria um Raskolnikov sem culpa. E continua dizendo que Riobaldo, nessa mesma resposta, tá? Riobaldo é o Brasil. Então, essa fala de Guimarães Rosa me autoriza a pensar, e outras que não vou mencionar aqui, me autoriza a pensar que eu possa fazer uma leitura desse romance imaginando, sim, que ali há vários elementos que o Guimarães Rosa, nosso diplomata durante muito tempo, conhecedor de várias línguas, dizem alguns biógrafos, até 14 línguas que ele conhecia e dominava bem, e que esteve na Europa durante vários anos como diplomata, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, escreve coisas como O Grande Sertão Veredas, que é a obra dele mais conhecida da gente, mas coisas como Meu Tio e Auareté, que é a encarnação da alma de um indígena, mestiço, na verdade,
trazendo todo o resgate da ancestralidade indígena num conto que você lê em uma hora e 10 minutos, mas que tem, assim que saiu aqui no Brasil, ganhou traduções imediatas para vários países, porque é uma obra aparentemente impossível de ser feita, mas ela foi feita, ela está escrita, trazendo com essa profundidade a questão do que é a nação brasileira, o elemento da nação brasileira. E o Riobaldo, na construção desse personagem, a gente pode pensar a mesma coisa, mas de um modo muito mais complexo, porque toda a nacionalidade brasileira, ou toda a identidade, para a gente usar esse termo velho e antigo, que não serve, mas não achei outro melhor aqui, do jagunço, que provavelmente, o Duda vai se lembrar disso, provavelmente é um negro, ou filha de uma negra, que defendi isso na banca de doutorado, quando fui perguntado. Riobaldo é filho de uma mulher sem família, uma mulher muito descrita sem nenhum cuidado, mas esmolava, passavam fome, pediam para comer, até 7, 8 anos, quando a mãe dele morre, e ele é adotado daí pelo aquele que seria supostamente o pai, o fazendeiro que o teria rejeitado até então, e o Riobaldo vai ganhar oportunidade de estudar, fazer as primeiras letras e tal, e vai se tornar um jagunço que vai fazer a justiça, que vai trazer a justiça para o sertão, de um ponto de vista nada euclidiano, nada positivista, para só fazer uma ponte com os sertões do Euclides da Cunha, que não dá para escapar disso. Então, o Willy Boller, por exemplo, professor da USP, que é grande estudioso do Guimarães, ele diz, literalmente, que o Guimarães Rosa teria escrito Grande Sertão Veredas com os sertões abertos do lado dele. E teria escrito o Grande Sertão Veredas para corrigir o Euclides da Cunha. É uma fabulação quase, mas que eu acho bem interessante essa abordagem dele. E eu concordo com isso, no sentido de que o próprio Guimarães diz que Riobaldo é o Brasil, que o sertão é dentro da gente, que o sertão está em todo lugar, e de um modo absolutamente poético, quem lê o texto, já leu, quando lê, vai entender isso. Você pode retirar parágrafos e transformar em poemas, cada parágrafo daquele em verdadeiros poemas, portanto, funcionando numa racionalidade, inclusive porque a linguagem que é colocada lá não é a linguagem do diplomata, é a linguagem do jagunço mesmo. Aquela linguagem totalmente enraizada numa cultura mestiça, numa cultura que é uma mistura de todas as ancestralidades que nós temos aqui, de uma forma crítica, entre outras coisas. Eu poderia enfileirar alguns elementos, mas já estou terminando. Entre outras coisas, porque a palavra do jagunço, a palavra não é do intelectual. O intelectual, se vocês um dia lerem o romance com todo cuidado, vocês vão encontrar 7 ou 8 escondimentos do Guimarães Rosa, quando ele vai se escondendo ali no texto para dizer que é ele que está conversando com o jagunço, aquele médico que chega no começo com uma caderneta, com os óculos e tal. Portanto, esse primeiro elemento, né, a palavra não é, para usar agora o começo da minha exposição, não é mais do Kant ou do Hegel, e nem do Guimarães. A palavra, como já tinha sido do Iauareté,
como já tinha sido do Mariano, vaqueiro Mariano, aqui do Pantanal Mato Grossense, a palavra, de certa maneira, é devolvida para alguém que não tem a palavra. E a palavra é tudo. No que fica dito durante não só o Grande Sertão Veredas, durante toda a obra, no que fica dito e no como ela é dita, principalmente no como ela é dita, que é poesia pura. Então, eu leio, assim tem 1000 coisas para a gente colocar junto com isso, mas fazendo nesses 40 minutos aqui, meio que uma pequena introdução a esse trabalho que eu comecei com Guimarães Rosa, quero fazer agora, já conversei com o Rodrigo sobre isso, tenho listado alguns outros autores da literatura latino-americana e brasileiros também, não só essa coisa da gente falar latino-americano, parece que não inclui brasileiro, né? João Cabral de Melo Neto, Graciliano, que eu acabei de falar, Vidas Secas e outras obras, Astúrias, que é da Guatemala, que é um autor absolutamente necessário para quem quer conhecer e discutir essas questões, e Juan Rulfo, que é o mais desconhecido da gente, mas é o melhor de todos, na minha opinião, e na opinião do Borges, na opinião do Gabriel Garcia Marques também, que eles falaram isso. O Rulfo escreveu 150 páginas, não mais que isso. E então são literaturas que, de certa maneira, dialogam muito com essas temáticas que a gente discute aqui, e eu espero viver bastante ainda para trazer mais relações, mais elementos dessas obras. Seja com Maria Zambrano, seja com outros filósofos, para a gente dialogar. Para encerrar, então, dá tempo? Eu ler um outro textinho aqui? Vai lá. Então, vamos lá. Só um minutinho, gente. Tá difícil aqui. Vou tentar aqui, tá? Esse texto aqui, ele chama Deixa que a minha metafísica eu mesmo mato. Uma referência a que eu queria fazer antes, a obra metafísica do... Mas talvez depois a gente fale um pouco sobre isso, a metafísica na perspectiva zambraniana e do Guimarães Rosa. Então, é um texto meio nada a ver, mas é isso que ele quer dizer. Deixa que a minha metafísica eu mesmo mato. A verdade padece de não ser forte o suficiente para a mente sossegar. Tudo é provisório. Mais ainda o avoar do beija-flor falso pairado. O não cessar inquietante o rio de Heráclito, rio baldo, rio baldio. Do rio ao mar. Do mar ao ar, aonde as nuvens. E delas de volta ao pomar, o movimento. Provisório tudo. Mais o olhar do jaguar, a onça, em sentido pendular, o olhar. Suas pretas pintas amarelas, sempre, nunca repetidas. Provisório até o pensamento geométrico dos gansos. Alcança o céu em V de vento, à frente o horizonte. E o norte ou sul, para trás,
de um monte que não há. A fruta cresce no pé, a unha cresce na mão, os pelos não param de crescer, mesmo na morte. Nada é fixo. Nada há dentro da totalidade, nada fora dela. O fora e o dentro dividem o mundo em dois. E o dualismo é uma infância do pensamento, que nega antes, nega o depois e nega o durante. A poesia. Tudo é provisório, até a provisoriedade. Devir, devindo, travessia. A verdade transportada, transmitida, transviada, padece de não ser forte o suficiente para a mente da gente sossegar. Isso aí. Valeu, Alessio. Obrigado ali pela exposição. Tem mãozinhas aí balançando. Bom, agora então a gente tem aí mais um tempo para as considerações, intervenções, perguntas aqui da comunidade, né? Estou aqui de olho no chat. Não apareceu ainda nenhuma inscrição, mas se alguém já tiver aí uma questão na ponta da língua e quiser fazer, fique à vontade. Está aberto. Opa, vai lá, Duda. Eu estava esperando para não parecer assim fominha, mas enfim, como teve um segundinho de intervalo, logo aproveitei, não foi? Alessa, adorei saber essa lista do que vem pela frente, só para registrar. Muito, muito promissor. Então, eu quero falar com você 2 ou 3 pontinhos. Primeiro, você começa falando da modernidade, e a modernidade aparecendo como ruptura com a tradição, mas não com a nossa tradição. Né? Aliás, o seu poema inicial coloca a rã integrada com seu próprio meio, ela é a chuva, e a gente separado, inclusive, da gente mesmo, né? Um curioso movimento de que, como se a modernidade fosse aquilo que nos deu identidade, que é exatamente aquilo que nós não somos. Exatamente assim. E aí eu estava pensando nessa história de modernidade como ruptura de uma tradição que não é nossa, mas que diz como discurso que nos constituiu. Estava numa live essa semana com o Luiz Rufino, que é um jovem professor doutor com esses títulos todos, mas é um capoeirista, né? E é alguém também ligado ao universo do mundo religioso de matriz africana. Ele tem uma tese muito curiosa que eu queria colocar para o seu comentário. O Rufino está dizendo que a guerra colonial, que isso existe de qualquer maneira, né? Uma guerra colonial. Que a guerra colonial é inacabada. Ou seja, não dá para fechar o colonialismo num evento histórico datado que já tenha sido ultrapassado. É diferente, inclusive, do que esse grupo da decolonialidade está falando em mentalidade colonial, decolonial. Ele está falando que não. Ele fala que é uma guerra inacabada e que a presença, por exemplo, do que você citou, das nossas tradições indígenas, muitas, das nossas tradições africanas e diaspóricas, muitas, é sinal inequívoco que a gente está em plena batalha, em plena guerra colonial ainda, no entanto, com certa vantagem, porque o que nos constitui, afinal de contas, nesse solo de cotidiano, nesse solo cultural, não é exatamente Descartes, Hegel, nem Kant, né? Ninguém de nós sobrevive com esses senhores. Muito pelo contrário, a gente sobrevive apesar deles. Mas quem de nós sobrevive sem um bom dendê, sem uma benção, sem, quando tiver uma escada, passar ao lado dela, sem ver um gato preto dar uma esperadinha, sem, quando chove, como está chovendo aqui na Bahia agora, colocar pano no espelho para que o raio não reflita, etc., não é? Então, nesse sentido, pode ser
que a gente tem uma grande chance de inventar a nossa novíssima tradição desde uma tradição muito antiga que já nos constitui. Então, no final das contas, a filosofia foi uma miopia sobre nós próprios. E em sentido inverso, acho que acompanhando o seu argumento, a poesia, pelo contrário, não é aquilo que nos oculta, mas aquilo que nos revela. E eu gosto de usar essa expressão poeticamente, que nos revela, ou seja, nos vela de novo. Nos vela de novo, mas nos tecendo o rosto, né? Fazendo uma tessitura do rosto. E acompanhando isso, Alessio, um desdobramento dessa pergunta, eu prometo, Rodrigo, que eu não vou me estender, em que medida para você a gente podia dizer que uma filosofia da libertação no Brasil poderia dizer-se como uma poesia vou para usar a expressão de novo, uma poesia de libertação. Ou seja, seria possível, na nossa tradição, pensar uma filosofia sem a poética? Né? E por fim, e é por fim mesmo, você também é alguém que estudou bem o tal do Rousseau, e isso me ocorreu agora, uma pergunta retórica, talvez um pouco engraçada, talvez não seja engraçada também. Mas o tal do Rousseau estudou o tal do bom selvagem. Eu me dou conta que você também estudou um selvagem do sertão, né? Afinal de contas. Não te parece que o Riobaldo é muito mais filósofo como o selvagem do sertão do que o bom selvagem do Rousseau francês? Vai lá, Alessio. Olha, bom, essa pergunta ela é um pouco engraçada mesmo, mas eu não tenho dúvida para responder essa pergunta. Né? Não é porque ela é engraçada que eu não tenho dúvida. É porque Riobaldo, com todas as contradições, eu já vou falar dessa, porque eu comecei pela sua última, né? Falar dessas contradições quando falar da guerra, que foi a sua primeira pergunta. O Riobaldo, com todas as suas contradições de personagem complexo, ele é um grande filósofo. A gente tira dali uma filosofia complexa e completa. Então, mesmo com todos os méritos que o Rousseau tinha diante dos seus colegas, o Rousseau ainda ficou devendo muito para a gente. Então, uma dívida enorme, muito alta. Então, não tenho dúvida sobre essa questão. A outra questão, eu vou pular para a primeira agora, que você colocou um ponto, eu não quero me estender muito, que eu vi que tem outras pessoas também querendo perguntar, mas eu quero ressaltar a importância dessa pergunta dentro do assunto do Grande Sertão Veredas. E foi muito bem colocada por você, Duda. Porque que nós estamos numa guerra, o Guimarães Rosa não tinha a menor dúvida. Que nós estamos numa guerra. Aliás, pensem comigo, ele escreveu o Sagarana, um livro cheio de duelos, cheio de tiroteios, descrevendo o sertão. Em 36, ele publicou. Em 38, ele se tornou diplomata, e de 38 a 42, ele esteve em Hamburgo, na Alemanha. Tem uma carta dele que, na minha tese, no meu livro eu cito, uma carta que é a coisa mais genial que eu já vi, que é uma carta que ele escreve seriamente para o seu... Ele era cônsul adjunto, né, subcônsul, então ele escreve para o chefe dele, que o consultou, o chefe dele, o cônsul Carlos, não sei o que lá, mandou a carta perguntando como estava a situação. Isso já era 41, 42. E essa carta ele escreve para o cônsul 3 ou 4 páginas, só começando com a letra C. Todas as palavras começam com a letra C de Carlos, e ele conta, com essa obra de arte que eu considero, ele conta todos os terrores que eles estavam passando, inclusive de correr de bomba. Correr
no pátio, eu não vou lembrar a palavra que ele usa lá, mas é sempre com C, correr no pátio nesse momento, né, que ele estava vivendo. Então, ele viveu a guerra por dentro, já tinha em 30... É curioso isso também, agora me lembrei, em 30 ele tinha participado como voluntário, porque ele era médico do batalhão, então a famosa guerra de São Paulo e Minas, né, começo da década de 30, conheceu o sertão mineiro dos jagunços, todo mundo sabe disso, e vivenciou, então, essa experiência da guerra. Quando você lê o Grande Sertão Veredas, até, inclusive, foi um dos pontos aqui que a Andréia, que lia comigo aqui, discutia, quando eu estava fazendo a tese, a Andréia, minha esposa, para quem não conhece, alguns aqui conhecem, a gente ficou impressionado com isso, chamava muita atenção, e chama atenção quando você lê com essa ótica, o quanto que a guerra é um elemento importante desse romance. Bom, essa guerra, já vou chegar no Rufino, tá? Essa guerra do Grande Sertão Veredas, ela é uma guerra em dois sentidos. Ela é por justiça, então, o Riobaldo, de professor de deputado, do cara que queria ser deputado, mas queria acabar com a jagunçagem, de professor desse cara, ele se torna, na trajetória dele, chefe de jagunços. Então, ele tinha uma certa compreensão, porque ele tinha estudado, ele chegava a dar aula, ele tinha uma compreensão intelectual do fenômeno, Estado, governo, justiça, e o primeiro bando que ele participa é desse que foi aluno dele, era para acabar com a jagunçagem, trazer a justiça no sertão, trazer o Estado, o público para dentro do privado, levando a lei, a ordem e a justiça ao sertão. Mas não demora nada, então ele chega a fazer guerra desse lado. Não demora nada, ele vê que o negócio não funciona. E ele vai passar para o outro lado. E vai fazer uma guerra de jagunço. Por justiça também, mas no sentido contrário. E no final das contas, a guerra aparece como guerra de vingança entre jagunços, que é o final do romance. Tem descrições de batalhas incríveis, pela sua complexidade toda, que é descrita ali. Bom, saltando então, para não demorar muito, saltando para a guerra, Duda, de que se fala na sua pergunta, parece uma telepatia, porque a gente esteve conversando aqui na minha casa e com outras pessoas também, não só aqui em casa, sobre isso recentemente. A impressão que dá é que o Brasil atual, que queira ou não queira, vai ter de reconhecer o seu racismo, o seu machismo e seus outros tantos ismos, numa situação desesperadora, quase de crise econômica, de crise de saúde, etc., dá a impressão que o Brasil está adiantando o que eu, modestamente, acho que ia demorar uns 20 anos, que é a gente se encontrar com a gente mesmo. E esse elemento da guerra, que está lá no romance e eu estou trazendo aqui, eu não vejo nenhuma diferença. O que está descrito no Grande Sertão Veredas, Riobaldo é o Brasil, tem a ver com isso. Nós não podemos tolerar mais a cultura, a pressão da desigualdade social e do seu resultado efetivo na educação e tudo, não se sustenta mais. Isso pensando na guerra mesmo, guerra civil, guerra sei lá o quê. Mas se eu quiser pensar só na guerra não declarada, então aí a gente já está nela, a gente nunca saiu dela. Desde das guerras contra do século XVI, XVII e tal. E, por último, Duda, é só uma palavrinha, eu não tenho dúvida sobre isso. Posso estar errado, obviamente, não é bom não ter dúvidas, mas eu não tenho dúvida no sentido de que, inclusive, a minha mudança de perspectiva nas pesquisas também tem a ver com isso. Eu não acredito que a gente possa fazer no Brasil alguma filosofia que não seja, que não tenha como base
a cultura negra, a cultura indígena e a poesia popular. Por isso falei do João Cabral de Melo Neto, do Graciliano com As Vidas Secas, enfim, do Simões Lopes Neto, lá do Sul. Eu acho que a gente não consegue fazer direito, a gente pode fazer maquiar, publicar em inglês, não sei onde, para alguém ler, mas essa não será uma filosofia que discuta a nossa alma. E a nossa alma está no jagunço, está no vaqueiro mariano, está na religiosidade, seja do candomblé, da umbanda, do catolicismo de raiz, qualquer um. É isso que nós somos e somos negados enquanto, digamos assim, como conceito, né? Conceitualmente, academicamente, isso é negado. Então, eu não acredito em outra forma de se buscar uma filosofia de libertação, você usou o termo, né? E eu dou um exemplo para concluir essa resposta, dou um exemplo do vaqueiro mariano. Aconselho a leitura desse texto do Guimarães, é curto, e é a descrição de uma conversa que ele tem com um vaqueiro no meio do Pantanal, e um dos trechos que eu mais gosto dessa conversa é quando ele diz, ele está ouvindo as histórias o tempo todo, e de vez em quando ele faz uma consideração sobre o vaqueiro. E ele diz que o vaqueiro mariano, diante dele, ele descreve vários adjetivos assim incríveis, como aquela adjetivação do Euclides da Cunha, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte, que o Euclides deixou para a história, mas esse forte, que traduzido aqui por Guimarães, é almado. E, entre outros adjetivos, ele usa esse adjetivo. Almado. Por que almado? Naquele contexto, porque ele não perdeu ainda aquilo que a gente já perdeu. Aquilo que, se você se meter a estudar certas coisas, você tem que perder. Você tem que perder. E o vaqueiro não perdeu. É almado e narra da sua perspectiva, o Guimarães conclui esse parágrafo, a resistência para ele continuar almado é o fato dele narrar. Narrar a sua trajetória, narrar a sua própria história. Nisso vai aparecendo e se cultivando, se conservando a sua alma. E Guimarães conclui: narrar é resistir. Então, nesse sentido, uma coisa de poética, alguma coisa do poético, de um fazer originário nosso, é positivo a resposta ao segundo ponto da sua pergunta. Beleza, Daniel, vai lá. Bom, boa noite para quem não tinha cumprimentado. Alessio, obrigado pela aula e pela paixão, assim, é sempre empolgante te ouvir falando. Eu vou tentar tocar em 2 pontos e tentar juntar eles num só, né? E vou tomar como referência algo que eu, por ofício, de fato, estava relendo esses dias atrás, que era o Willem Flusser. E aí ele toca na coisa da língua, né? Acho que ele não é um linguista, um estudioso da linguagem propriamente, mas em algum momento lá da fenomenologia do brasileiro, ele faz uma distinção, né? Ele diz que tem países, que tem povos, né, que tem a língua como infraestrutura, e aí ele fala dos europeus, e diz que não é o caso do brasileiro, né? Porque aqui a língua foi uma espécie de um artifício para unir o país, né? Quer dizer, é resultado de um processo de implantação. Isso me lembra quando Salazar Bondi faz aquela análise famosa, né, no seu texto, Se Existe uma Filosofia na América, ele fala, um dos elementos que ele considera do conjunto
dos povos americanos, ele diz que aqui a gente não filosofa em língua própria, né? E aí isso da língua própria é muito forte. Ele diz, quando está numa situação de desespero, de conflito, qualquer coisa, a gente sempre se agarra na língua, né? Se você está num país estrangeiro e sofre um assalto, sofre uma situação assim, você vai se lamentar no seu próprio idioma, e não no idioma local. Quer dizer, ali é o nosso espaço seguro, né? E aí, mas isso se aplica à língua que é infraestrutura, né? A língua mater, né? Que não é o nosso caso aqui, quer dizer, o português implantado em substituição à língua geral, num momento já avançado da história, ele não é exatamente constitutivo da brasilidade, ele é ao mesmo tempo constitutivo e fruto, né? Ele tem uma certa dialética, eu acho que nisso, né? E aí, estou falando isso tudo pensando no final, mas no começo da sua fala, quando você traz a questão do logos, da razão como logos, e o que é o logos como linguagem para a gente, né? Nesse sentido que talvez a palavra dita nas Guimarães seja uma palavra muito mais infraestrutural que a gente não tem no geral, mesmo na nossa filosofia e na nossa literatura. Quer dizer, é uma palavra que vem da raiz e oferece e dá a filosofar, e dá a pensar. Diferente de em diversas outras manifestações literárias e filosóficas, que talvez a gente pense, constitua, sinta e depois usa a linguagem apenas para expressar, mas ela não é constitutiva. Enfim, eu fiquei refletindo nesse sentido, se a palavra do jagunço, e essa palavra ela é esquisita mesmo, jagunço, né? A gente precisava achar outra para talvez ressignificar. O Paulo Freire fala muito mal do jagunço, né? Ele fica do capataz, do jagunço, e ficou essa marca, e eu acho que é uma crítica significativa, a gente precisava ressignificar, mas o jagunço, no sentido do Guimarães, talvez a língua dele seja essa língua originária, né? E aí, concluo, é uma reflexão, não é uma pergunta propriamente, dizendo que essa reflexão originária, essa língua originária, que dá chão, dá raiz para a gente fazer filosofia, inclusive, me parece que é imprescindível para fazer essa crítica à modernidade. Você não quis falar, mas, assim, Kant escreve que se deve colocar os negros para correr a pauladas. Sim, isso é texto do Kant. Então, dispersar os pretos a pauladas. E é preciso uma língua que seja permeada pelo preto para poder fazer contraponto a esse logos, né? Porque o problema não e aí talvez uma provocação, não sei se vale a pena você falar, mas você fala muito da perspectiva moral dos filósofos, mas eu acho dos europeus modernos, etc. E eu acho que não é moral, na verdade, uma concepção. Eu escrevi sobre isso com o Suzy num artigo há um tempo atrás. É uma concepção de uma antropologia filosófica deles, quer dizer, a concepção de ser humano não considera os que não são brancos e europeus, né? E a sociedade, portanto, a moral e a política que derivam dessa concepção antropológica é o planejamento de uma moral e de uma sociedade política que não tem espaço para eles, né? Eu costumo dizer que o projeto de sociedade moderno deu certíssimo, né? Quer dizer, é uma sociedade pensada por brancos para brancos, e funciona. O problema é que tem esses outros que não são, né? E ficam atrapalhando esse projeto moderno. Quer dizer, para fazer a crítica a isso, partir de uma língua originária, uma língua máter, aí sim, como a língua do jagunço, talvez seja oferecer um logos diferente, que seja um dos nossos pontos de apoio para fazer essa crítica. Não sei se eu me embolei ou se eu
quis juntar tudo ali, mas é mais uma reflexão sobre a sua fala e de agradecimento também por isso. Não, é só uma consideraçãozinha rápida. Eu estou de pleno acordo, Daniel. Havia muitas coisas aqui para a gente, inclusive listadas aqui por mim, para a gente trabalhar naquele segundo ponto, aliás, no primeiro ponto, que eram os elementos críticos da modernidade, o modo como ele se critica a si mesmo e se renova. Então, vai de encontro a isso que você acabou de falar. Se renova enquanto projeto, ele pode ir mudando a partir da própria crítica. Agora a gente já está falando de modernidades com adjetivos ou pós-modernidades e tal, e nós estamos alheios a isso, alienados disso, na periferia disso. Então, eu tendo a concordar com você, com relação, quer dizer, isso não tendo a concordar, isso concordo. É uma metafísica, inclusive, que apesar de querer ser negada, para negar a metafísica, você usa outra metafísica, e uma antropologia fundada nos piores preconceitos, da qual nós nos tornamos objetos de estudos, literalmente, em alguns casos, objetos de se colocar em laboratórios e coisas assim. Então, estou de acordo. E a outra coisa, que não é uma pergunta, mas uma reflexão muito boa, é o que a gente está falando aqui, inclusive, no segundo ponto da pergunta do Duda, tem muito a ver com isso. Quer dizer, a nossa língua não é o tupi. Eu não posso falar, até porque a minha avó, que era araxá, não falava tupi, lá na origem dela. Então, nós estamos criando, e é isso que eu acho legal no Riobaldo, no texto do meu tio Yael Areté e outros, a gente está criando uma coisa que nós não somos ainda. Então, nós não temos a tradição naquele sentido que eu falei antes, para romper, porque aquela tradição para nós é falsa. A nossa tradição é uma mistura de coisas, de elementos bons e ruins, como é aquilo que é a nossa metafísica, que eu falei ali no último texto que eu li, e nós estamos criando essa alma que nós queremos pôr para existir. Por isso que narrar é resistir. Resistir a qualquer coisa que venha me tirar essa alma, que talvez eu nem tenha ainda, porque a linguagem, a posse de uma linguagem é alma. Né? E, inclusive, só vendendo meu peixe, fazendo parênteses, o meu trabalho de doutorado, o principal capítulo que eu trabalhei foi a venda da alma para o diabo, a troca que o Riobaldo faz, ou a troca, né, o pacto com o diabo, que para mim tem desdobramentos incríveis sobre isso que a gente está falando aqui, né, que vai ficar para uma outra hora, enfim, não é agora, mas tem a ver com isso também. Beleza. Bom, Gisele, e logo depois da pergunta da Gisele, durante a pergunta da Gisele, melhor dizendo, a gente já vai encerrando aqui as inscrições devido ao tempo, tá? Então, quem aí quiser se inscrever, coloca lá no chat, que logo depois da Gisele a gente já faz um apanhado aí, se tiver uma ou mais pessoas para as perguntas, considerações. Gisele. Oi, pessoal, boa noite. Ai, Alé, sempre muito bom te ver, meu irmão querido, saudade imensa. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para tocar num assunto que acho que a gente já teve a oportunidade de conversar brevemente, que é a quem o Guimarães dedica Grande Sertão, né? Eu tenho prestado há algum tempo atenção às dedicatórias, né? O Paulo Freire sistematicamente registra, seja oralmente, seja por escrito, os agradecimentos dele às mulheres da vida dele, né? A Elza, a Ana, né? A Anitta. E o Guimarães dedica Grande Sertão à esposa dele, a Araci, que é de nascimento uma paranaense, né? Aqui de Rio Negro, que depois migra criança com a família, né, acho que para São Paulo, acho que ela tinha acho que a mãe alemã, me corrija se eu estiver errado, acho que é mãe de origem alemã,
E essa mulher tem uma... Eu queria que você... É um comentário um pouco no sentido a partir de, né, de você, assim, que tem uma leitura tão aprofundada do Guimarães, que tem na minha inquietude, assim, essa dimensão mesmo da alteridade, né, de como que essa racionalidade poética do Guimarães foi se constituindo, né, e como essa poesia dele que se expressa numa palavra que é tão profundamente filosófica, também se constitui a partir de uma alteridade que, se é que a gente pode chamar aí, feminina, né, porque essa mulher, Araci, até onde eu conheço a história dela, né, ela foi casada com um alemão, tempo depois ela se divorcia, e ela acaba indo para a Alemanha, porque ela não aguenta as condições de ficar no Brasil como uma mulher desquitada, né, em plenos anos 30, né, que representava isso, acho que tinha filho pequeno, coisas assim, e ela consegue um emprego burocrático, né, no Itamaraty, em plena ascensão, né, do nazismo, e é ali nesse contexto que ela acaba conhecendo o Guimarães Rosa, né, e depois, inclusive, tem toda uma história aí do casamento deles, que por não serem, ambos acho que eram divorciados, né, desquitados, quando para voltar para o Brasil tiveram problemas, porque não era oficialmente, não existia, né, a possibilidade do divórcio, parece que eles acabam indo para o México. Tem toda uma história em torno das biografias aí que me interessa sempre muito, porque eu gosto muito de pensar a filosofia também a partir das trajetórias biográficas. E aí eu queria que você me falasse um pouco disso, assim, né, porque tem uma história na biografia da Araci, que essa burocrata, e acho que é um tema muito importante para o momento que a gente está vivendo, ela capturou de uma forma tão potente o momento histórico que ela viveu, que ela fez uma transgressão moral ali em nome da ética, né, que ela salvou, né, de campos de concentração muitos judeus. Inclusive, ela foi homenageada no Museu do Holocausto, né, por conta de que ela omitia, na hora que ela botava o carimbo ali do passaporte dessas pessoas, ela omitia que eles eram judeus, né, para que eles pudessem sair de Hamburgo e saltar fora ali com relação à possibilidade da Gestapo pegar. Inclusive, teve um contexto aí na biografia deles que eles acabam sendo, que eles ficam um tempão ainda ali num hotel, praticamente presos, os dois, né, e ela e o Guimarães, por conta da ascensão e do namoro do Getúlio Vargas ali, né, com o nazismo, na possibilidade ou não deles voltarem para o Brasil, enfim, são turbulências aí nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, porque você falou dessa questão política do Guimarães, até me surpreendeu, porque eu nunca li nada sobre ele ter sido chamado de apolítico, porque quando eu tive contato com essas biografias, me destacou muito, sempre me saltou aos olhos, uma coisa que é essa coisa de que, como que alguns ficam indiferentes ao momento histórico que a gente está vivendo, se essa indiferença se deve por desconhecimento, por ignorância ou por má fé, né? Porque não é fácil capturar a malvadeza do tempo que a gente vive, né? Não é para qualquer um. Isso exige aí um exercício de sensibilidade, de tomada de consciência. Queria que você falasse um pouco dessa mulher na vida de Guimarães, né? Porque eu sou, você sabe, né, voltada muito para isso, e o quanto que você vê de Araci em Grande Sertão, já que é a ela que ele dedica essa obra, e se é possível, né, a gente ver algo nesse sentido. E aí, não querendo me estender, eu conversei muito brevemente com você, que eu tinha descoberto muito recentemente a Zambrano, né, e um conceito da Zambrano que me encantou e que eu tenho interesse, inclusive porque é muito difícil achar materiais dela, né, você está me devendo isso, inclusive, se ficou de me mandar por e-mail, fazer uma cobrança pública aqui, no sentido de que a Zambrano tem um conceito que é o conceito de desterro, de exílio, que ela leva para a filosofia, né, de uma mulher desterrada, né, que está sempre deslocada aí, acho que do seu tempo presente, né, do seu tempo histórico e tal, se você pudesse falar um pouquinho disso. Enfim, são muitas questões que suscito, estou muito feliz aqui de ter te ouvido, beijo grande. Posso? Vai lá, Alessio. Então, Gisele, é bom que você trouxe a questão das mulheres, porque
eu já estive dia desses aqui, dia desses não, né? Já faz um tempinho por causa da pandemia, mas para mim foi recente. Falando aqui na UFMT sobre Guimarães Rosa e sobre o Grande Sertão Veredas, pior ainda, né? E o pessoal me cobrou porque eu não falei nada de Diadorim, nenhuma palavra. Porque a maioria dos alunos de graduação naquela ocasião não tinham lido o Grande Sertão Veredas. E aí, essa coisa de você dar o spoiler, né, falar do final e tal. E o tema meu, até agora, não é Diadorim. E Diadorim é uma coisa tão delicada na literatura, é uma personagem tão complexa, também já bastante estudada, mas na perspectiva que eu gostaria de estudar, desse elemento poético, ou da poesia, não vi ainda muita coisa. Então, eu não fiz estudos particulares, né, sobre Diadorim. E, bom, Diadorim está ali no romance todo como homem. Mas, durante a trajetória do Reobaldo, ele conta várias histórias e narra através conta que um outro contou também, algumas, de mulheres incríveis que aparecem no romance. Uma delas é Maria Mutema, que é objeto de artigos que são publicados por aí, que mata o marido, que tem uma relação também muito forte ali com a questão da opressão. Tem a Otacília, que acaba sendo, no final das contas, a esposa do Reobaldo, né? E tem várias no próprio romance, mas também tem muitos contos do Guimarães. Estou me lembrando agora de um conto chamado A Benfazeja, que é incrível o papel atribuído à mulher naquele conto. Bom, e sempre, como é Guimarães Rosa, sempre de uma maneira muito complexa, sem ser pedante, arrogante a linguagem, né, muito pelo contrário, mas complexa. Então, você pode encontrar elementos para discutir as questões femininas de monte na obra dele. Com relação a Araci, que você pergunta, eu acho sim que tem, indiretamente ou diretamente, o relacionamento dele com a Araci é iniciado e levado, né, ao final da vida, ele estava com ela ainda, no período que ele estava aí mudando para a Alemanha, como você mesmo disse, e é o período que ele estava produzindo o Grande Sertão Veredas. Então, muito dessa coisa, dessa paixão vicejante que aparece ali, sim, tá ligado com isso. E uma última coisa, Gisele, que, emendando com a questão do Araci, a questão do apolitismo. Na verdade, o Guimarães Rosa, primeiro ponto, ele foi diplomata ainda com Getúlio Vargas. Diplomata cônsul, vice-cônsul, com Getúlio Vargas. Trabalhou no consulado. Getúlio Vargas era ou em cima do muro ou mais para o lado de lá. Todo mundo sabe disso, naquele período. Então, a atitude deles, porque é o casal, né? A Araci, o Guimarães trabalhava com a burocracia, mas se correspondendo com outras embaixadas, e a Araci trabalhava com as pessoas, mais diretamente. E esse salvamento, digamos assim, de centenas de pessoas, de familiares, de judeus, que ela encaminhou, quer dizer, era assim, a morte dos dois, não era só dela, era dele também, mas ela é a pessoa que tem, se não me engano, tem uma estátua, tem um busto dela lá no museu por conta disso. Então, e sendo que o patrão dele, o presidente Getúlio Vargas, era pelo menos ambíguo com relação a posicionamentos políticos. Então, para mim, é um autor que não escreveu sobre política diretamente, mas que eu entendo a partir da própria fala dele, quando ele descreve naquela entrevista que eu disse,
que eu já me referi, o papel do escritor na política, que é fazer a narrativa da resistência. Narrar é resistir. O escritor que tivesse sido deputado ou senador talvez tivesse feito menos. Não, com certeza teria feito menos nesse sentido. Eu não tenho dúvidas. E, enfim, a outra etapa da diplomacia dele, que é complicada, é 64, golpe militar, até 67, quando ele morreu de infarto, Guimarães. E as cartas que eu li, que eu investiguei dele nesse período, são terríveis. Não, ele não está falando de política diretamente, ele está falando de não suportar aquele trabalho que ele estava fazendo. Inclusive, tem uma carta de 3 dias, 30 dias, não 3 dias, 3 dias antes da morte dele, foi a posse na Academia Brasileira de Letras. 30 dias antes disso, tem uma carta onde ele descreve para o tradutor italiano mais ou menos uma situação de morte. Ele não estava... Ele estava sentindo a pressão, a coisa toda do trabalho, da situação de fronteiras, que era onde ele estava trabalhando, né? E o apoio, o Guimarães era absolutamente caseiro, no sentido de não ser de festa, nunca ia para convites, nunca ia para... E tinha uma convivência muito próxima, muito significativa com Araci. Então, respondendo numa palavra, acho que a dedicatória é absolutamente sincera, né? E outros momentos que ele fala também dela como alguém que cuidava dele, não no sentido do cuidado do serviço social, apenas do cuidado de prover as coisas materiais, mas o cuidado de alma para alma mesmo. Não, porque ela era uma erudita também, né, Alessio? Também. É importante dizer isso, não Sim. era uma intelectual, né? Nesse sentido que Sim. me chama, que eu fico curiosa, assim, com relação a isso. Bom, das coisas que eu tinha pensado falar para vocês, eu falei uns 10%, mas a gente já encerrou o tempo, né, Rodrigo? Estamos por só aí. Isso aí. Bom, então da próxima vez a gente vai ter que fazer várias sessões aí com você para conseguir completar ali, chegar pelo menos a uns 70%. Mas muito bom, então, gente. Estamos aqui dentro do tempo que a gente tinha mesmo se programado para realização dos seminários, não é? Agradecer ali ao Alessio. Enfim, acho que vamos abrir aí também para você, Alessio, fazer alguma consideração aí final, ou pelo menos, quem sabe, indicar o que é preciso narrar para a gente resistir hoje. Acho que você pode terminar aí sugerindo que narrativas a gente precisa fazer. E o seminário da FIO continua, então, daqui a 15 dias, no dia 1º de julho, a gente vai ter um novo encontro, no mesmo horário, tá? E vamos divulgar aí com mais antecedência a programação dos próximos encontros ali, para que todo mundo possa estar ciente do que vai ser debatido e divulgar aí nas redes de interesse. Não é? Bom, então, Alessio, para poder terminar, suas considerações finais sobre o que a gente precisa narrar hoje. Ô, Rodrigo. Oi, vai lá, Duda. Fazendo uma bagunça aí no protocolo, deixa eu arriscar fazer só um comentário aqui para dar a deixa da fala final do Alessio, pode ser? Vai lá. É só um diabo entrando na conversa. Ô, Alessio, é porque você mencionou o dito cujo e acabou não falando sobre ele, e é mesmo o capítulo fundamental da sua tese. Então, eu quero pegar uma transversal aqui, muito rapidinha. Daria para dizer, por exemplo, que Deus, isso na perspectiva colonial, que Deus está muito mais para a filosofia e o diabo está muito mais para a poesia, e que, de alguma maneira,
O Guimarães Rosa é exemplo. O Guimarães Rosa é exemplo, por exemplo, do Glauber Rocha. Coloca Deus e o diabo no sertão. Portanto, não opta nem pelo Deus, não opta nem pelo diabo, mas coloca os dois para dançar no sertão, no Brasil, na nossa terra. Não seria isso, no final das contas, uma boa filosofia ao nosso modo, né, com a nossa própria linguagem? A própria linguagem não é exatamente alguma coisa que aí deriva, faz a travessia, para usar as expressões faz as veredas da linguagem? Isso tá para Glauber Rocha também, hein? Ô, Rodrigo, eu tenho que pegar uns 3 minutos, pelo menos, porque o Duda tá provocando algo que poderia começar o seminário de novo agora. Eu sei que não vai acontecer isso, mas eu quero dizer que esse assunto, de fato, a gente pode marcar uma outra hora mais para frente, uma conversa mais longa sobre isso. Eu acho fundamental pensar o diabo na cultura brasileira. Acho fundamental. E acho que o Guimarães Rosa dá isso de bandeja para a gente. Já estão lá os elementos, né? Como eu disse, tem um capítulo do meu trabalho que eu só trato disso, porque a gente vendeu a alma mesmo. Ou a gente teve a alma comprada. Pior, a gente fez um pacto e entregou a alma. Para quem? Aí, sem querer extrapolar na linguagem, o Duda já adiantou. Você, nessa cultura, nessa teologia que nós sofremos, é mais ou menos isso que acontece. Você faz um pacto contra a sua vontade, vende sua alma para Deus. Que Deus? O que autoriza certas coisas. Como, por exemplo, o genocídio indígena. Então, a diferença entre você fazer um pacto com Deus e com o diabo, lendo o Grande Sertão, você vai ver que não há. Por isso, nesse sentido muito mais amplo, né, eu não estou falando de Deus X ou Y, estou falando de metafísica e de poesia. Por isso, o Duda faz essa provocação. É claro que o diabo está mais para a poesia, não tem dúvida, ou que a poesia está mais para o diabo. E é claro que o diabo, visto como esse elemento metafísico da poesia, ele está na linguagem. E ele é o diabo porque a linguagem é diabólica. A linguagem, diferentemente do modo como se interpreta teologicamente a palavra bíblica, a palavra de Deus, que por coincidência vai ser assumida pela Igreja Católica, que se latinizou, cuja língua morreu porque quis ficar morta. Ela não quis ser diabólica, não quis ser viva e recriada. Perdeu a entropia total. Então, sem entropia, morte. Aliás, a morte já é o equilíbrio entrópico mesmo. Então, Duda, não podemos estender mais no assunto aqui, mas eu acho que sim, dá para fazer essas relações. É um grande debate que a gente pode fazer, e o diabo está relacionado com a poesia, assim como Deus também, porque não está separado. O problema é quem quer separar, principalmente quem quer separar. E o Guimarães não separa. Aliás, só para encerrar, tem uma sugestão. Eu tenho a questão do Rodrigo ainda, que eu não me esqueci não, tá? Mas tem que fazer, então, 3 sugestões. Uma sugestão é motivada por essa fala do Duda, que é um conto do Guimarães Rosa, que está no Sagarana, que se chama São Marcos. Não sei se alguém já leu ou se lembra, leu e esqueceu, ou se lembra desse conto. São Marcos é maravilhoso, esse conto. É uma das poucas vezes que o Guimarães aborda diretamente a cultura negra. E é um conto que trata de um pesquisador, provavelmente alemão, um intelectual, que zomba dos poderes do feitiço da Umbanda. E aí, não vou contar o final, vai ter
É bem curto, o conto é de Sagarana, e vale a pena ler. Aí tem um recado, assim, extraordinário para a gente. Então, isso é digamos, um prenúncio lá de coisas do Grande Sertão. Quanto ao que a gente pode resistir, Rodrigo fala duas coisas. Uma, rapidinho, tem a ver com isso que o Duda falou. Para mim, porque só pode ser para mim, né? Eu vou falar de resistência do meu ponto de vista. Para mim, é isso. Não se dobrar de jeito nenhum a uma cultura que oprime aquilo que poderia ser uma alma minha, que talvez nem seja. Isso vem de vários setores, né? Religião, principalmente academia. Então, eu resisto dessa forma. Mas não resistir de virar as costas. É um resistir de combater mesmo por dentro, igual o cupim, como diz o nosso mestre Cobra Mansa. Entrar na madeira para resistir dentro dela. E essa resistência vem pela poesia, pela narrativa, não tem outro jeito. Então, exigir que a nossa alma seja respeitada, né? Isso é uma resistência, do ponto de vista mais pessoal, do que eu gosto de fazer, inclusive. Agora, do ponto de vista profissional, aí inclusive eu e o Rodrigo, temos resistido conjuntamente, que é a resistência a trazer para o ensino de filosofia essas questões. E o Pedro também, acho que tem discutido coisas nesse sentido, a trazer para o ensino de filosofia que está na base da formação de uma cultura filosófica, coisa que é absolutamente desprezada, ou era bastante, como diria o Dorico Paraguaçu, bastantemente desprezada na academia. O ensino de filosofia é muito importante nesse sentido. Então, é uma resistência também. É uma resistência de levar a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão indígena, várias questões que não estão aí. E que, seja pelo livro didático, seja pelas aulas, seja como for, ela vai passar ali pelos jovens. Então, que passe da melhor forma possível. Eu acho isso uma grande resistência, uma grande fonte de libertação, no sentido que a gente tem falado aqui. E acho que me estendi demais. Beleza, ótimo, Alessio. Bom, obrigado, então, pela contribuição aí de todo mundo. No dia 1º, então, a gente volta com o seminário da FIUM, no mesmo horário, 19 horas, tá? E fiquem atentos, então, atentas ali às redes sociais. Se alguém ainda não participa do grupo da FIU Comunidade no WhatsApp, passa aí depois um recadinho para poder se inscrever lá no grupo, onde a gente vai postando, não é, alguns materiais que saem sobre os temas ligados à filosofia da libertação, filosofia latino-americana, filosofia africana, e é o canal também inicial das divulgações aqui do seminário, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Uma boa noite, então, para todo mundo. O seminário de hoje ele foi gravado corretamente, depois ele vai ser, então, disponibilizado, e aí vocês vão poder replicar aí para quem tiver interesse no tema. Tudo bem? Então, acho que é isso. Uma boa noite. Valeu, Alessio. Valeu todo mundo. Até mais. Boa noite, gente. Valeu, obrigado, Alessio. Boa noite, gente. Obrigada, Alessio. Vamos falar de Diadorim, viu? Beijo. Ótimo. Boa noite, Alessio. Valeu, Preto. Massa. Valeu mesmo. Valeu muito. Diadorim, sim, da próxima. Beijo, Andréia. Tô com saudade. Beijo para Andréia e para Amadeu aí. Eu tô vendo o gato do Pedro o tempo inteiro passar para lá e para cá. O Pedro é um gato. Amadeu tá aí com você, Alessio? Tá em Sinop? A recíproca é verdadeira. O Amadeu tá aqui, Gi. O Amadeu tá estudando agora. Tá aqui com a gente ainda, né? Tá. Mas não sei até quando. Beijo, eu gostei do gato do Pedro. Não sei se é gato ou é gato. Gente, aquela foto que o Pedro mandou no grupo ali tá maravilhosa. Ai, ai. Na verdade, a gente aqui em casa também
tem uma crise de identidade de gênero com esse gato. Quando era bem pequenininho, a gente não sabia se era ele ou ela, e nós o adotamos como ela. Cresceu, aí descobriu que genitalmente era ele, mas a partir daí aqui em casa até hoje, toda hora um chama de ela, outro chama de ele, entendeu? É um problema. O nome dela, dele é Diadorim, então. Foi muito bom, obrigado, Alessio. Foi maravilhoso te ouvir. Valeu, gente. Boa noite, então. Beijo. Aqui.